12 horas e 47 minutos no ar, o programa Folha Notícias. Já estamos aqui com a nossa entrevistada, Ionara Barreto. Rapaz, Ionara, já chegou tanta coisa aqui já que na verdade, assim, esses dias eu fiquei até surpreendido, viu? Porque esses dias nós fizemos várias entrevistas e às vezes quem a gente pensa que vai dar audiência não dá, e quem a gente pensa que não dá, dá, e por aí vai. Ontem o caso foi muito, na verdade nós entrevistamos ontem Natália Vieira, né? E foi interessante porque eu queria falar do caso da cadela que estava servindo como esposa do cidadão. Sim. Né? E eu iria começar o programa era falando dessa problemática, porque foi o que circulou nas redes sociais, os vídeos e etc. Mas acabou a entrevista fluindo tanto e eu deixei para comentar no final, já quando estava encerrando. Né? E foi, na verdade, eu até brinquei com a Natália, né? Aquele abraço para a Natália, que já é da casa, já entrevistei por diversas vezes, admiro muito o trabalho que a Natália desenvolve. E no final eu disse para a Natália, brincando, a gente não sabe se sorri ou se chora com a situação. E quando ela foi falar do vídeo, né, que ela disse assim: Bruno, eu assisti o filme. E aí eu me acabei de dar risada. Ela disse: perdão, o filme não, o vídeo. Aí eu falei: não, se for um filme, é um filme de terror, viu? Não é um filme, não é comédia não, é um filme de terror. O cidadão lá tendo relações sexuais com a pobre da cadela, mas enfim, é isso aí. Ionara, seja bem-vinda ao programa Folha Notícias. Eu espero que os nossos internautas e os nossos ouvintes apreciem essa entrevista. Está aberto para perguntas no nosso site www.radiofolha.com. Nós estamos também transmitindo ao vivo pelo Insta, pelo Face. O Face é que a galera é apaixonada e parece que rádio hoje ninguém quer só ouvir, quer assistir. Então o Face é que é bem badalado. Seja bem-vinda. Ô Bruno, eu que agradeço, né? O momento aqui, ter aberto aqui a rádio para nos ouvir um pouco, né? Ouvir as nossas demandas, ouvir aí um pouquinho mais da questão, o que é o servidor público dentro do município de Camaçari, o que é que está acontecendo realmente. Então, eu que agradeço, viu? Mais uma vez aqui, por me receber e receber em nome aqui todo o servidor público do município. Pronto, vamos começar com uma dúvida muito grande que a população tem. Eu sempre costumo dizer, Ionara, que a gente precisa contar a história do início e não do meio para o final, Concordo. Né? E eu percebo, inclusive, esses dias, quando começaram a viralizar os vídeos da Polícia Militar agredindo alguns populares, e a gente percebia claramente que tinha muitos vídeos que contavam a história do meio para o final, mas a gente não mostrava o início do vídeo querendo incriminar a Polícia Militar. E muitos outros vídeos também, né, que a gente recebe com frequência e que eu acho que a gente precisa analisar. Com essa nova tecnologia, a globalização, né, as pessoas criam grupos de zap e mais na frente a gente vai conversar um pouco sobre isso também, essa questão da tecnologia, o que é que tem trazido de fato de benefício e malefício. Mas a gente vai começar primeiro com a dúvida da população, que é o servidor público quando se trata do estadual, tá? Do federal e do municipal. E daí quando as pessoas, às vezes, vocês fizeram uma manifestação em novembro do ano passado, tá? E daí as pessoas às vezes ficam naquela dúvida quando você cita, segundo a lei federal tal, segundo a lei municipal. Sim. E eu acho, Ionara, e eu tenho martelado isso, inclusive o ano passado com as entrevistas que eu fiz dos pré-candidatos, que a gente precisa profissionalizar a política para que as pessoas possam entender, por exemplo, o Hospital Geral de Camaçari não é uma culpa do prefeito, né? É uma culpa do Estado. Mas quando a gente vem para uma UPA, aí é culpa do prefeito e não do Estado. Quando a gente fala de um CETEPS da vida, aí é a questão do governador. E quando a gente fala em escola municipal, aí é do prefeito, né? E às vezes as pessoas não sabem diferenciar isso. Então, eu queria que você começasse já pontuando isso. Os agentes de endemias hoje do município, como é que funciona essa categoria? Vocês têm o efetivo municipal, o efetivo federal, o efetivo estadual, e como é que começa esse processo das autarquias, tá? E o segundo processo das reivindicações. Pronto. Bruno, nós somos servidores concursados municipais, né? O concurso veio para isso, né? E todo agente de saúde, ele é municipal, concursado municipal. Porém, as leis que regem a categoria são leis federais. E aí é onde está o grande entrave
até chegar a esse ponto da gente ir à luta dos nossos direitos, digamos assim, né? Que nem sempre as leis federais, elas são cumpridas quando chega na parte municipal. E aí, infelizmente, a gente às vezes tem que ir à luta mesmo para conquistar aquilo que já é um direito nosso, né? Tentando fazer com que o gestor entenda que aquela lei tem que ser cumprida. Não é só porque o agente ele é bonitinho, engraçadinho, não. É porque temos as leis, e as leis são leis federais, e elas têm que ser cumpridas, certo? Ionário, eu acredito que seja bem parecida com a situação da Lei 13.019, né, do marco regulatório, Isso. que também foi uma federal. E aí as instituições filantrópicas daqui de Camaçari pressionaram o governo municipal para que fossem baixadas as portarias, e que demorou bastante, diga-se de passagem, né? E foram catalogadas mais de 300 instituições filantrópicas em Camaçari. Correto. E pasmem vocês que estão assistindo a gente, tá? Das 300, somente 20 estavam enquadradas, ou seja, imagine vocês o déficit que nós temos, né, da regularização dessas instituições. Agora vamos para o segundo passo. Você explicou claramente para a gente agora essa diferença. Naquele momento, em novembro, quando vocês fizeram aquela reivindicação, qual era a pauta, na verdade, e o que é que estava em discussão? Olha, a pauta sempre foram muitas, viu, Bruno? São muitas pautas do agente de saúde em si. E do ano passado, o que nos levou àquele manifesto, né? Deixar bem claro aqui que nós somos sempre assim, a gente sempre tenta o diálogo primeiro. Só que chega até um ponto de que o diálogo não é aceito, então a gente tem que partir agora para o manifesto, para que o prefeito, o gestor, o secretário entenda e nos receba, né? A gente tem vários processos aí, um deles, que foi referente ao ano passado, era referente ao nosso piso, né? Como eu disse, nós somos regidos por leis federais. E o governo federal estabeleceu o piso do ACS e do ACE. Esse piso seria de R$ 1.500, só que seria escalonado para 3 vezes, né? Durante os 3 anos. E aí foi uma luta porque até então, como a maioria dos municípios, né, não estavam firmando essa lei, não estava cumprindo com a lei. Tem municípios aí que estavam recebendo até abaixo do salário mínimo, né? E aqui não foi diferente, a gente teve que ir para cima para cobrar uma lei que já estava aplicada lá em Brasília, só precisava o município entender essa lei e cumpri-la. E aí de lá para cá foi um desgaste muito grande até fazer entender que essa lei ela tinha que ser cumprida. E graças a Deus, depois de muito diálogo, muita conversa, a gente conseguiu alinhar isso. O projeto foi enviado para a Câmara, foi aprovado e aí era para todos receberem um piso. Só que aí veio uma outra vertente. O piso estava sendo pago apenas para os agentes que iniciaram há cerca de 3 anos para cá. Ou seja, os veteranos tinham ficado de fora. Então, mais uma vez, né, a lei foi aplicada, mas aplicada de forma errada. Não existe você pegar uma categoria como um todo dos agentes de saúde em si de Camaçari, que é cerca de 700, pagar para 100 e o restante não ter o piso. Isso não existe. Então, nós tivemos que ir para cima mais uma vez, né, para tentar alinhar isso. E aí, durante esse período de não querer cumprir essa lei para todos, foi que a gente começou atrás do diálogo. Não obtivemos esse diálogo, né, como gostaríamos, e aí precisou a gente fazer um manifesto para que o prefeito, né, o secretário, entendesse que era uma luta nossa e que era um direito nosso, para eles nos receber e chegar a pagar o nosso piso. Mas existia um embasamento jurídico para que se desse esse reajuste, contemplasse somente 100? Não. Não, aí isso. O embasamento jurídico para esse 100. Nesse caso, a lei ela contempla todos. Todos. E não todos sem isenção. Entendi. Entendeu? E a prefeitura, nesse caso, queria contemplar 100 e o restante... Uma base mais ou menos disso, entendi. Né? Eu não cheguei a fazer o cálculo de quantos exatamente, né? Mas uma base mais ou menos disso aí. Esse quantitativo. E aí esse diálogo e essa intervenção, na verdade, de vocês era para que, de fato, contemplasse todos os agentes. Todos os agentes. E depois disso tivemos outros entraves. Que depois de muita luta e a questão da gente ir, né, fazer o manifesto, foi pago agora o piso para toda a categoria. Então todos os agentes seriam contemplados. Só que tivemos outro problema, que na verdade o piso foi pago, mas ainda não foi pago da forma correta,
mesmo pagando a todos, né? E também não foi pago de acordo com a mudança de progressão de letras e de nível dessa categoria. Ou seja, quem estava há 10, 15, 20 anos trabalhando, ficaria basicamente daqui a 2, 3 anos com o mesmo valor salarial de quem entrou agora. E aí foi outro entrave, outra luta, para a gente tentar mostrar ao jurídico, né, da prefeitura que estavam equivocados, né? E graças a Deus a gente conseguiu também resolver esse processo. Porém, ainda estamos no entrave de uma luta muito grande que é referente a esse piso, que ainda falta um valor pequeno, mas como eu digo, é um direito nosso, né, que pode dar problemas lá mais para frente, daqui a 2, 3 anos em nosso salário. E a gente precisa alinhar isso com a gestão, assim também como precisamos alinhar a questão desse parcelamento. Quando eu disse agora no início da entrevista, o piso ele é R$ 1.500, escalonado para 3 vezes. Agora em janeiro era para ser pago R$ 1.400. 1.500 será o ano que vem. Só que até agora não foi reajustado esses 1.400 e também não foi reajustado o valor do... Esqueci agora, deu branco. O reajuste que a gente sempre briga durante o ano, né, de acordo com a inflação. Sim. E esse reajuste também não foi aplicado, conforme foi colocado até na nota da prefeitura, né, que o reajuste foi aplicado agora em janeiro, mas não contemplou todos os servidores. E nós somos um desses servidores que não foi contemplado até agora com esse reajuste. E nesse caso, qual seria a argumentação da prefeitura? Porque já que vocês pedem que seja cumprida uma lei e que basicamente o orçamento do município ele tem essa possibilidade de contemplar, qual é a alegação da prefeitura? Olha, até o momento nós estamos buscando respostas para isso, né? Enquanto estando representando a categoria, sendo representante, nós já estivemos lá, já fomos buscar respostas, né? Infelizmente foram respostas muito vagas e foi o que nos levou a protocolar um ofício. O ofício foi protocolado na última sexta-feira antes do feriado do Carnaval e até o momento ninguém se manifestou, né? Para realmente explicar para a gente o porquê de não ter sido pago ainda esse reajuste, porque não foi atualizada ainda a tabela com um piso de 1.400 esse ano, e vários outros entraves, né, Bruno? Se eu for colocar aqui o que está de problema nas nossas categorias hoje, eu posso passar a tarde toda aqui com você, né? E a gente tentando buscar essas soluções e ainda não obtivemos. Leonardo, o que a gente percebe, na verdade, e também eu discuto muito aqui no programa, é o seguinte, nós temos problemas crônicos no município, que são de 10 anos, de 12, sim, de 15, de 20, sim, onde nós percebemos que já entrou oposição, situação, centro, já teve todos os governos que se diziam solucionar o problema. Mas a nossa curiosidade, na verdade, não só da sua categoria, mas nós percebemos que os professores têm paralisado também com frequência. Nós sabemos também que outros agentes públicos, né, por exemplo, as unidades básicas de saúde que tem colaboradores concursados também e que às vezes são agredidos, às vezes falta ferramenta para ele poder trabalhar, né? Mas daí a pergunta é o seguinte: o que é que falta de fato, Ionara, para que se possa ser ouvido? Porque você diz que você questiona esses pagamentos da prefeitura, percebe que a prefeitura é morosa, né? Independente de ser essa gestão, mas que teve esses problemas. O que é que falta na verdade? Por que é que esses gestores não cumprem o que está escrito na lei? Bruno, eu acredito muito que o primeiro passo é a sensibilidade de gestor, independente de quem esteja hoje ou de quem já esteve no passado, né? De entender de que deve ser cumprido, de que deve se trabalhar realmente em prol de dar uma condição de trabalho melhor para esse funcionário, né? A gente vive hoje, como você disse, não é uma questão só da minha categoria, não é mesmo. Se você sair fazendo pesquisa aí com todo servidor público de diversas categorias, todos vão mostrar os problemas diversos que nós temos hoje. E às vezes eu às vezes até fico emocionada porque assim, eu vejo muito o gestor colocar a população contra o servidor público, certo? E o que move a prefeitura é o servidor público. Se a prefeitura não dá condições de trabalho para o servidor, nós somos seres humanos também. Nós somos mães de família, pais de família, pagamos nossas contas também, certo? E é difícil para a gente chegar numa unidade de saúde e ter que trabalhar sem ter as condições.
né? A gente chega na unidade, você vê, pode conversar com enfermeiros, médicos. Os médicos, nós temos médicos maravilhosos aqui no município, mas está no déficit muito grande, não tem os médicos nenhum quer vir trabalhar em Camaçari. Eu tive um médico aqui que eu entrevistei que me mostrou o contra-cheque dele de R$ 980, para você ter uma ideia. Eu tenho contato direto com eles, a gente tem grupo, conversa, e é lamentável a gente ver essa situação, sabe? E eu vejo lá, conversa, exemplo dos dentistas, por exemplo, várias unidades aí, a máquina que trabalha ali, né, fazer a saúde bucal, sim, quebrada, sem manutenção, sem uma lâmpada. O que é uma lâmpada para se trocar, sabe? Médicos que chegou agora, eu tenho uma colega minha lá, que é guerreira também lá, que eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde também, tem uma cadeira lá como voluntária, e ela questionando que ela voltou de licença, ou seja, passou 3 meses fora, quando voltou tá lá sem poder fazer nada na unidade de saúde, porque a máquina está quebrada. Aí como é que o servidor se sente, né? De chegar, a população tá ali ansiando por atendimento e não tem um atendimento de qualidade, e na grande maioria porque a gente não tem os recursos necessários, os recursos básicos para dar um atendimento melhor. Nós, por exemplo, estamos sem fardamento, sem EPI, sem material completo de trabalho, para levar um trabalho de prevenção para a população de maior qualidade, e não temos condições, né? Porque tudo travado. É muito questionamento, é muita promessa, mas nada sai do papel. Dia 3 de março, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde divulgou que entregou o fardamento dos agentes de saúde. Então, nesse caso, como foi feita essa entrega? Tanto foi publicado que entregou o fardamento, como entregou tablets com sistemas e etc. Como foi a entrega desses fardamentos? Foi uma solicitação de vocês ou, de fato, o que foi que aconteceu? Na verdade, foi até bom você tocar nesse assunto, viu? Pergunta bem interessante. Nós, como eu já lhe disse, estamos na luta aí já há bastante tempo. Nós temos problema com questão de fardamento, nós de agora também, né? Deixar isso bem claro. É sempre uma vertente bem difícil para se resolver. E lembrando que seria muito fácil resolver esse problema de fardamento, porque, volto a dizer, nós temos outra lei federal que envia uma verba, por sinal uma verba bem grande, né? Que é para ser usada com a categoria, justamente para ajudar nessa questão de fardamento, e não é utilizado. E a gente está tentando ver de que forma a gente pode ajudar a gestão, e a gestão também facilitar esse lado, né? Seria bom para todos, que é um incentivo adicional, que a gente vem lutando aí, que é esse recurso que vem. Em relação à pergunta que você fez, realmente a gente vem lutando, né, durante os 3 anos e pouco aí da gestão atual, exigindo fardamento, cobrando que não tem condições de trabalhar sem um fardamento, né? E sempre tivemos um alinhamento muito bom na questão de conversas, né? Mas sempre tinha uma dificuldade. O primeiro começou que a licitação teve problemas, não tinha empresa suficiente para concorrer à licitação. Por fim, depois de muitos meses, aí conseguiu as empresas que iriam concorrer, até que fechou com uma empresa. Beleza. Só que aí de lá para cá, o fardamento nunca chegava, ou a empresa estava sendo notificada, a empresa não entregou no prazo. Por fim, uma série de fatores, até que chegou o dia, esse dia, como disse, que foi publicado, né? Na verdade, foi uma apresentação do curso de capacitação técnica, que é uma coisa que a gente vinha lutando também há bastante tempo, e no dia da apresentação foi dito que estava entregando o fardamento. Deixo claro aqui que o fardamento foi um fardamento simbólico, entregou 3 fardamentos, né? E realmente achávamos todos nós que seria contemplado com fardamento. Só que o que aconteceu é que passou uma semana, passou 2 e o fardamento não foi entregue. Então, mais uma vez, nós fomos cobrar, inclusive foi pauta no Conselho Municipal de Saúde também, a primeira desse ano, e o que a gente se sentiu assim, bem magoada, foi nesse sentido, de publicar uma coisa que não foi entregue. Porque nós, como representantes, né, de uma categoria, nós somos cobrados também, né? E a partir do momento que diz que foi entregue, onde é que está esse fardamento? E aí o que foi dito para nós é que teve um problema novamente com a empresa e que a empresa não pôde entregar o fardamento na quantidade que estaria na licitação. Meu argumento no dia lá do conselho foi: por que então lançou a nota na mídia se vocês não tinham o que entregar? Né? Mas tinha metade mais ou menos para entregar, mas a metade veio com avarias. Ou tem fardamento ou não tem. E eu penso o seguinte, Bruno, se tem uma empresa que fechou uma licitação, diga-se por sinal, com valor exorbitante,
né, desse fardamento, e ainda vem entregar o fardamento incompleto, de péssima qualidade e ainda com avarias, automaticamente, eu estando no setor responsável, eu iria devolver. A empresa, ela tem que cumprir com o acordo que está no contrato, ao meu ver. E isso trouxe uma série de problemas para nós, né? E o que nós pedimos é que fosse publicada uma outra nota, né? Pedindo desculpas, se você se retratando com as categorias, porque não foi entregue o fardamento, né? A questão dos tablets também. Os tablets realmente, eu fiquei sabendo que já chegou, que seria entregue, mas o que nós queremos é que os tablets venham junto com o fardamento, os EPIs, as condições de trabalho, material, para assim a gente poder fazer um trabalho de qualidade. Ionara, o que eu acho curioso, na verdade, é o seguinte, é o prefeito proclamar que às vezes não tem empresa qualificada aqui em Camaçari, e faz um processo licitatório, contrata uma empresa de fora. Exato. E não é o primeiro questionamento, tá? Eu tenho mais alguns entrevistados que vão participar aqui na semana que vem, aonde o prefeito já faz essa postura com frequência. Eu tenho uma comunidade aqui, inclusive, que o prefeito foi lá e entregou somente um conjunto do que foi prometido, tirou foto e noticiou que tinha entregado todos os conjuntos. Então, infelizmente, eu acho que a população realmente, Ionara, nos decepciona às vezes, tá? Sim, então, verdade. Por que nos decepciona? De uma certa forma. Se eu for lhe perguntar, né, se eu for lhe perguntar agora, o agente de saúde, nós sabemos que é um dos grandes interlocutores da população, porque vocês ouvem de tudo. Sim, tá? Bastante. Então, o profissional, quando ele é principalmente ligado à área de saúde, as pessoas lhe utilizam de tudo. Primeiro, até como psicólogo. Então, você vai lá, né, para fazer um determinado trabalho, ele se queixa da saúde, da educação e por aí vai. Perfeito. Se eu lhe perguntar agora, Ionara, de todos os bairros, todos os lugares que você anda, né, e os agentes andam, vocês ouvem muitas queixas, né? Bastante. Você vai dizer, ouço, Bruno, você acredita que a população ela está satisfeita com a gestão ou o que tem acontecido aí? Você vai dizer não, né? Mas quando a gente pega uma pesquisa eleitoral, o prefeito pontua com 37%, com 40%, né? E lhe confesso, eu como um instrumento de comunicação, fico muito decepcionado com a população, tá? E você que está mais perto ainda, sua decepção é em dobro, porque você chega numa determinada casa e você diz assim, Dona Maria, tudo bem? Aí ela diz, não tá bem não, minha filha, porque eu não tenho o que comer, meu filho tá doente, eu fui ali no posto, não tem médico. E aí no outro dia, Ionara, quando você passa naquela casa, tem um adesivo do prefeito lá e aquela criatura dizendo que vota nele. Então, é muito decepcionante. Então, quando você anda, quais são os pontos cruciais que você percebe que a população é muito carente ainda? Bruno, você mencionou coisa que realmente é o dia a dia que a gente vive no campo, né? E para nós, trabalhadores, e principalmente sendo moradores daqui, né? Eu sou filha aqui do município, e me entristece mais ainda, e acredito que meus companheiros de luta aí também, porque não é fácil você chegar na casa do morador, e realmente é o que mais você vê, são queixas e mais queixas, a maioria passando dificuldades mesmo, necessidade. E a gente quer até ajudar e tenta com outras ferramentas e na maioria das vezes a gente não consegue, né? Mas uma as queixas maiores que a gente vê é exatamente em relação à saúde. É o que mais a população cobra, é o que mais a população reclama, né? É de chegar na unidade de saúde e não ter aquele exame que ele tanto precisa fazer, que passa 2, 3, 4, 5, 6 meses para fazer ou até mais. Eu mesmo tenho uma demanda, além de ouvir esses questionamentos no campo, são questionamentos que eu escuto também no dia a dia e eu estou sempre levando essas demandas para o conselho, né? Tentando mostrar o que está errado, tentando mostrar de que forma a gente pode melhorar, mas infelizmente parece que quando a gente está falando é como se fosse uma afronta para o governo, para o secretário, não entende que a gente está ali para tentar ajudar também, para dizer, olha, está errando nisso aqui, mas a gente está aqui também para tentar ajudar. De que forma a gente pode fazer? Exemplo da questão dos exames, Bruno, que não consegue se marcar, né? A gente tem um sistema hoje que foi mudado, acabou com as filas, né? O sistema, inclusive, foi levado ao conselho para ser aprovado, né? E foi um sistema, um trabalho, um projeto muito bom, por sinal. Mas, Ionara, desculpa até lhe interromper, mas eu ia até lhe fazer essa pergunta, ia ser até minha próxima pergunta, a questão da regulação online. Ainda bem que você falou que foi apreciada pelo Conselho de Saúde. Sim. Naquele momento
que a proposta foi apresentada, não se pontuou os pós e os contras, porque, por exemplo, teve um colapso. Sim. Ou seja, 2 semanas depois já se tinha mais de 5 mil atendimentos e 2 meses depois já catalogavam mais de 15 mil. Exato. Imagine você que a Arembep subiu de 257 para mais de 3 mil atendimentos, né? Então, naquele momento, quando foi apreciado, tá, pelo Conselho Municipal de Saúde, vocês já não detectavam que poderia ter essa problemática, essa e a segunda, como as pessoas da terceira idade, da zona rural e das regiões periféricas que não tem muito acesso, né, a essa questão de eletrônicos, de celulares e etc., teriam dificuldade de movimentar, né, essa nova ferramenta. Então, nesse momento, vocês não pontuaram isso? Sim, foi pontuado, foi mostrado as formas que poderiam ir amenizando essa fila, tá, Bruno? E, infelizmente, é essa fila que não está diminuindo. E uma das coisas que nós pontuamos lá, inclusive recentemente, por que não pegar? Nós temos hoje, de acordo com o que foi apresentado para nós, cerca de 60 mil exames de pessoas que estão na fila. Um número grande, enorme. E pelo menos o que eu sugeri, e deixo aqui novamente para o nosso secretário, por que não fazer um mutirão? Mas daí que vem outra pergunta também interessante. Eu acompanhei a edição do CESAL mais perto de você, tá? O que nós acompanhamos foi em Catu de Abrantes, atendeu mais de 1.400 pessoas. E daí eu pergunto, mesmo diante dessas ações, nós ainda temos uma fila. A maioria das cidades que nós vamos, né, quando se fala de gestão pública, a população ela gosta de intitular assim, não, porque o secretário de obras deveria ser um engenheiro, não, porque o secretário de saúde, né? Só que nós estamos falando, na verdade, de gestão e não de medicina. De gestão, com certeza. É totalmente diferente. Você ter um médico é uma coisa, você ter um gestor é diferente, tá? E aqui nós estamos falando nessa questão de gestão. E naquele momento, Ionara, o secretário de saúde do SUB me dizia assim, Bruno, nós temos 600 cartões do SUS, enquanto nós temos 300 mil habitantes no município. Então, o que eu analiso, na verdade, e que eu percebo, é esse processo que vem do baixo escalão até o alto escalão, ou vice-versa. Exato. Então você acredita que, mesmo fazendo esses mutirões, esses exames não vão reaparecer? Vão sim, com certeza. A população está aí para adoecer a todo momento, Bruno. Né? É uma das coisas que eu sempre prezo, é sempre o trabalho de prevenção. Quanto mais você trabalhar, fizer um trabalho de prevenção, menos vai ter pessoas adoecendo, pessoas atrás de exames, né? Só que eu acredito assim, ó, Bruno, eu não acredito que 60 mil exames que estão na fila hoje seja por conta de pessoas que foram lá pedir para o médico passar. Acontece casos, acontece. Né? Em tudo na nossa vida sempre tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu não acredito de forma alguma que 60 mil pessoas na fila hoje, seja porque chegou lá e pediu para o médico passar um exame porque ele estava querendo ou porque estava se sentindo mal. Entende? Entendi. E realmente existe a questão estadual, federal, que precisa melhorar também nesse sentido. Mas como você falou, a gente está falando de gestão. Sim. Entendeu? E como está essa gestão hoje, principalmente em relação à saúde? Por que é que não se está avançando realmente na saúde? O que é que está precisando? Porque se a gente parar para analisar, Ionara, até o trabalho de vocês, por exemplo, vamos fazer de conta que você vai numa determinada região e você faz uma triagem daqueles exames, tá? E aí você pontua claramente a questão da prevenção, né? E a gente analisa muito essa questão da profilaxia. Então, vamos lá. Quando você chega ali naquela região e que você faz o seu apanhado de números, dali para frente já não cabe mais a você, porque você vai ter demandas, inclusive, que requer outras secretarias. Exatamente. Vou dar um exemplo claro. Nós estamos agora no Março Lilás, onde tem a prevenção, que é o combate à prevenção do câncer do colo do útero, tá? O mês passado nós tivemos da leucemia, do mal de Alzheimer, etc. Correto. E o janeiro, que foi o branco da saúde mental. Isso. O que é que a gente percebe? Aonde está a prevenção? Não temos, porque se você for nas escolas, não teve palestra, se você for na comunidade, não teve palestra, etc. Mas daí é que vem a minha pergunta. Quando você pega essa prevenção e você depende da Secretaria da Educação, da Secretaria de Desenvolvimento, da Desenvolvimento Econômico e por aí vai, e que entra a questão política da coisa, lhe trava. Sim. Então imagine você, que se você, como agente de endemia, chega para mim e diz, por exemplo, eu tenho uma denúncia aqui de um foco de dengue
aqui em Camaçari. Muitos. Pois é. Aí eu lhe pergunto, você vai naquela comunidade, detecta aquele foco e leva para a Secretaria de Saúde, e depende de outras autarquias e entra o mérito político, você já enfrenta outro problema. Que ótimo você ter entrado nesse assunto. Eu vou te dar um exemplo muito simples agora, e vão querer me matar depois. Nós temos um comitê gestor, por exemplo, que é voltado para as arboviroses, né? A dengue, zika e chikungunya dentro do município. E todo mês a gente tem reunião. E nessa reunião, cada secretaria tem uma cadeira. Você me pergunte quantos participam. Quantos secretários participam, ou se não pode, mandam seus representantes. Não, tem um exemplo claro, você está dizendo de um, mas eu tenho outros milhares, por exemplo, nós temos a CISP, né, a CISP, que é o Conselho também aqui de Segurança Pública, e que as cadeiras que são das gestões das secretarias, eles também não participam, ou seja, deixa bem claro de que o povo que se exploda. O povo que se exploda, que não está nem aí mesmo. Exatamente. Mas é isso que está acontecendo hoje, né? Não tem mais aquele envolvimento de realmente querer fazer algo dentro do município para melhorar. Seja na área da saúde, da educação, da segurança, da cultura. O que eu acho engraçado, Ionara, é que todas as reuniões que eu participo dos pré-candidatos, né, dos eventos, eu ouço eu acho que desde que eu cheguei aqui em Camaçari, acho que há uns 20 anos atrás, é que eu ouço esse mesmo discurso de dizer Camaçari é rica, Camaçari... Então acho que esse dinheiro passa direto, porque entra gestor e sai gestor, e essa riqueza não resolve nada. Eu tenho uma pergunta interessante para lhe fazer, né, que eu acho que é uma pergunta muito difícil, né, de se responder. Nossa! Será que existe de fato a possibilidade de se arrumar a casa? Porque eu não consigo enxergar, Ionara, porque quando a gente pega o cenário político hoje, você tem um gestor que está pretenso a uma reeleição. Nós temos outro grupo político que já passou na gestão e deixou a cidade o caco, o bagaço. E não temos, como as pessoas dizem, tem uma luz no fim do túnel. Eu enxergo que não existe essa luz. Então, você acredita de fato, vamos fazer uma suposição, tá? De que entre um gestor novo. Você acredita que para a próxima gestão, 4 anos, consiga se resolver todas essas problemáticas da área de saúde de Camaçari? Todas as problemáticas não, mas eu acredito sim que a gente pode avançar em muita coisa. O que está precisando é realmente desse gestor, dessa luzinha no fim do túnel, de uma pessoa que venha comprometido com a população, comprometido com o município, que realmente entenda como é que anda a situação da nossa cidade, como é que anda a situação de cada morador hoje dentro do nosso município, que tenha esse olhar mais sensível, Bruno, que comece a ver realmente o que é que cada um está passando hoje aqui. O pessoal pensa muito, acho que o poder acaba tomando conta da cabeça, porque tem coisas que é inexplicável, sabe? E acaba deixando tudo isso de lado por conta de querer só o bendito poder, né? A ganância, o mau caratismo hoje em muitas pessoas tá levando a isso. E hoje realmente o cenário tá bem feio. Eu não digo nem só aqui em Camaçari, né? Rapaz, feio não, Ionara, você foi muito gentil. Para ficar feio tem que melhorar muito. 13 horas e 22 minutos, Rogério Gaúcho. Aquele abraço para você, Lívia Nunes, esposa de Rui, do PV, Rui, coitado. Rui, aquele abraço para você, meu amigo, mas parece que você tomou aquela famosa rasteira, né, amigo? Perdeu mais da metade dos seus pré-candidatos agora pro prefeito, mas aquele abraço para você, até desejar boa sorte, que também vai pleitear o Legislativo esse ano. Lívia, artista, tô lhe esperando aqui para você vir dar uma palhinha nos nossos microfones também. Márcia Bispo em Salvador, Antônio, que tá lá no Aracuí, inclusive faz parte da cadeira do Conselho de Saúde lá de Lauro de Freitas também. Aquele abraço para você, meu amigo. Vejo a caminhada aí sua dura, igual a dessa moça aqui, viu? Como diz o ditado, anda mais do que pneu de mototáxi, né? E infelizmente é um trabalho árduo, a população às vezes busca essa luz no fim do túnel, mas não acha, viu? E ontem até nos grupos do Zap, o que circulou foi a reunião realizada pelo prefeito Antônio Enilaudo, inclusive ele esteve presente ontem na reabertura, tá, dos trabalhos legislativos na Casa do Povo. E aí eu acho que não é, na verdade, a Câmara de Vereadores eu acredito que é a Casa do Povo, tá? Realmente ela é a Casa do Povo. Vou explicar para vocês porque realmente ela é a Casa do Povo. Porque o político ele não gosta do povo. Então o povo tem que ficar lá abandonado. Então foi o que aconteceu.
o teto, um pedacinho do teto, tá, que caiu, passou quase um ano para poder se consertar, porque é a casa do povo. Se fosse a casa do vereador, teriam resolvido no outro dia. Como é a casa do povo, demorou um ano. E aí ficaram utilizando o Teatro Alberto Martins. Então o prefeito Erinaldo participou dessa abertura e foi lá fazer o famoso jabá dele, dizer do trabalho que fez, né? Agora, eu queria imensamente, e graças a Deus que hoje os veículos de comunicação fazem nós gravarmos tudo, né, Ionara? Então não tem como você, semana que vem, você andar na rua e dizer que não conhece Bruno. Ah, você conhece Bruno? Você, não, nunca nem vi esse cidadão, não tem mais como, viu? E daí o prefeito ontem, ele destacou, inclusive, que vai entregar a obra do Viaduto do Trabalhador em abril, né? A Avenida Jorge Amado também, o Centro de Iniciação Esporte em Arembepe, o Rio Camaçari, Lagoa de Jauá, descentralização da Cidade do Saber. A Cidade do Saber já não é nem mais um elefante branco. Eu acho que ele já perdeu até a cor, mais do que branco, tá? Já são 20 localidades e construções, lá na Avenida Cajutiba, a requalificação do Centro Histórico, que era para ter sido entregue em agosto, diga-se de passagem, até hoje não entregou, né? O Horto Florestal agora, porque o povo estava batendo demais e parece que ele foi lá fazer o famoso jabá também. Então, prefeito, entrevistei Vossa Excelência nas festividades do padroeiro da cidade. Naquele momento, o senhor confirmava que entregaria essas obras, então eu tenho gravado também, que bom. E agora também na abertura dos trabalhos. Então, vamos esperar para ver se de fato mês que vem todas essas obras sejam entregues. Vamos orar, tá? Eu não estou aqui do quanto pior, né? Melhor não, tá, prefeito? Eu quero muito que essas obras se realizem, que o dinheiro público ele seja utilizado de uma forma responsável, né? E é o que eu digo para todo mundo. Fazer ciclovia, prefeito, sem bicicleta e sem bicicletário tá difícil, viu, amigo? Pelo amor de Deus. Então, nós temos várias perguntas aqui e, infelizmente, parece que não vão ser respondidas. 13 horas e 26 minutos, Jornal Folha hoje recebendo Ionara Barreto. Rapaz, Ionara que tá, não sei, não é mais pepino, viu? Porque já misturou, já fez uma batida de pepino com abacaxi e tal, misturou tudo pra ver se resolve. E eu pensei até que Ionara ia chegar aqui já com a farda nova e ela não chegou, com o tablet novo e ela não chegou, pra gente pelo menos testar o tablet e ela não trouxe. Rapaz, que Ionara é essa? Vamos a um breve intervalo aí de 2 minutinhos, então... Já estamos de volta com o programa Folha Notícias e falando sobre a campanha Março Lilás da prevenção do câncer de colo. 5 minutos de volta com o programa Folha Notícias, hoje recebendo Ionara Barreto, que é a presidente da Associação dos Agentes de Endemias de Camaçari. Que título grande, viu? Era bom se esse título fosse em remunerações, em vitórias, hein, Ionara? Você estava feita. Com certeza. Queria mandar aquele abração. Rui Nunes está aí. O PT está mais... O PV, perdão, amigo. Ó, falei PT, mas foi mal, viu? O PV está mais forte do que antes. O time está completo. E o pré-candidato e o candidato a prefeito é o melhor projeto já pronto para Camaçari. É isso aí, meu amigo. Como diz o ditado, é levantar, sacudir a poeira e vamos para frente. Kézia Lucena, aquele abraço para você. Kézia, eu queria até fazer uma pergunta para você a respeito do site, já que a Kézia está lá no meio do do presidente da casa, e eu tenho uma estima muito grande por Kézia, grande articuladora política de muitos anos aqui de Camaçari, aquele abraço para você, mas alguns vereadores reclamam acerca da atualização dos sites, Kézia, porque às vezes a gente acessa aqui para poder ver as proposições, as moções e etc, e não está atualizado, e eles dizem que isso é culpa da presidência. Se você puder me responder o que é que de fato está acontecendo, ou mandar alguém que a gente possa conversar, eu lhe agradeço, porque eu sei que comunicação é sua área. Então aquele abração para você. Kézia Lucena, Rodrigo Alcântara, Rodrigo lá de Mata de São João. Rodrigo, aquele abraço. Tô esperando o Thiago de Zezo aqui. Thiago de Zezo que saiu do PT, foi pro PSD e provavelmente possa pleitear o executivo de Mata de São João, vereador. Aquele abraço para você também, Tiago de Zezo, lá em Mata de São João. Queria mandar um abraço para nosso amigo Cícero Reis, lá de Catu. Cícero que foi vice-prefeito, vai ser candidato a prefeito. Queria mandar um abraço para Gustavo Carmo, ex-vereador
lá da cidade de Alagoinhas, grande amigo da gente. Alagoinhas também, provavelmente a eleição seja polarizada entre o ex-prefeito, o Paulo César, mas o prefeito atual, que coincidentemente também é do DEM, o doutor Joaquim Neto. Aquele abraço para Leone Léo, que está lá em Alagoinhas também, curtindo o nosso programa. Voltamos agora com as principais notícias. 2 assassinatos, né? 2 homicídios em menos de 24 horas aqui em Camaçari. Então parece, e essa semana eu já falava muito isso aqui, parece que a segurança pública de Camaçari não existe. A gente não vê se tomar providência. O ano passado tivemos altos índices não só de homicídios, mas de violência doméstica e feminicídio. Começamos o ano, né, 1º de janeiro de 2020, em Camaçari, já tivemos um feminicídio, tá? E daí foram subsequentes a outros também homicídios e outros casos de violência. Parece que realmente nem a prefeitura, nem a Câmara de Vereadores, nem o governo do estado, nem a Secretaria de Segurança Pública toma providência com Camaçari. Então, eu acredito que até o primeiro semestre desse ano, Camaçari continue pontuando como uma das cidades mais perigosas da Bahia e do mundo, né? Então, infelizmente é isso que a gente percebe, tá? Tivemos 2 homicídios, um foi até aqui no bairro da gente, no Gravatá, tá? E o outro na Avenida Concêntrica. Infelizmente, a polícia até agora não tem informações sobre o caso. Ainda continuando, o sistema da BA93 tem queda de 33% no número de acidentes durante o carnaval. Mais um balanço do carnaval. Os dados contabilizados pela concessionária Bahia Norte mostram que os números de acidentes diminuíram 33% no período, se comparado com o carnaval do ano passado, caindo de 20 em 2019 para 14 em 2020. Eu acredito, tá, que essa queda também foi em consequência da criação, né, e do surgimento dos motoristas de aplicativos. Então teve muita gente que utilizou o Uber, o Pop, etc, até por conta do custo-benefício. Então eu acredito que diminuiu também os carros nas rodovias. Então, parabéns. Outro número foi da Transalvador, que registrou 8.283 infrações no carnaval. De acordo com a Transalvador, de forma geral, foram emitidos 8.283 autos de infração durante a festa, número 5,58 maior que 2019, que registrou 7.845 irregularidades no mesmo período. Parece que os números do carnaval não param de chegar. Voltando agora para a nossa entrevistada, a Ionara, nós temos uma festividade aí próxima, que é a última festa, inclusive os políticos estão todos alvoroçados, que é a festa de Arembepe, uma movimentação muito grande no município. Estima-se mais de 70 mil pessoas que participem desse evento, mais de 50 atrações, 100 horas de festividades, e aí o que a gente percebe é que de fato a população gosta muito de festa. Daí eu queria, né, saber a sua análise sobre essa preparação da festa, o que é que os agentes de saúde contribuem na verdade com essas festividades, essas localidades que a gente sabe principalmente das praias. Tivemos recentemente esse problema com as manchas, né, do óleo e etc. Como é que é feito o trabalho dos agentes comunitários no litoral? Na verdade, Bruno, é uma verdade, né? O brasileiro gosta de festa. Muito. A festa é uma das maiores, diga-se de passagem, né? Na nossa costa. E acho bom também, né? O pessoal tem que se divertir um pouquinho, realmente. Mas o que me preocupa mesmo é o depois, né? É o depois, de que forma é feita essa parte da segurança que a gente já não está tendo sem festividade, imagine com festividade, né? A segurança, o que é que está sendo feito em relação à saúde, de que forma também está sendo preparado, né, para comportar essas pessoas. Se vier, a gente está vendo aí tanto vírus aí como está o coronavírus está sendo tão mencionado. Nós já temos um caso suspeito que foi descartado, mas já temos um outro, inclusive a CESAL publicou a nota hoje. Então, é uma aglomeração de pessoas, mais uma vez, na festa. E de que forma está sendo preparada a população para isso, né? O agente de saúde em si, ele contribui de forma preventiva, né? De estar sempre orientando a população, orientando o que é que ele pode fazer para melhorar a saúde dele, para fortalecer a sua saúde. O Endemias, ele foca muito na questão das arboviroses.
Desde já também quero alertar a população que os casos aqui de dengue e chikungunya continuam a todo vapor e a tendência que tem é aumentar, né? Inclusive agora que estamos nesse verãozão aí. E até o momento nós não estamos vendo um trabalho realmente voltado para a questão educativa para a população. E isso é uma vertente bem preocupante para nós, enquanto trabalhadores da área, viu? Mas, assim, deixar bem claro para a população que a gente está aqui também para ajudar, principalmente. Nós nos preocupamos muito, até porque não foi muito divulgado para a população, na questão de que nós tivemos até uma morte por dengue hemorrágica no município, o ano passado. Um outro que até o momento não foi confirmado, se foi por dengue realmente, mas a suspeita foi grande. E a gente não vê esse trabalho ser divulgado realmente para a população de uma forma que venha alertar. Então, assim, o que a gente pode fazer realmente é só o trabalho de prevenção para tentar ajudar a população, seja no momento de festa ou não. Nosso trabalho é esse, é tentar levar a prevenção para todos. Rapaz, festa sempre é bom, né? Eu acredito que toda gestão ela tem que pensar assim nas festividades, eu tenho sempre dito isso, inclusive nós falamos aqui do Natal Luz, mas eu estive lá por várias noites e a gente entende que realmente aquece a economia. Sim. Entrevistei alguns ambulantes, teve muitos ambulantes que realmente conseguiram um dinheirinho extra, então eu acredito que tem que se ter sim as festividades, porém com responsabilidade. Exatamente. Né? A prefeitura ela precisa se atentar de que nós temos que divertir a população, mas a população também precisa de saúde, de educação, de segurança, né? De muitas outras coisas. Isso, na verdade, tem que vir em primeiro lugar, né? Depois as festividades. Ontem eu estava conversando até com Natália Ionari, e nós abordávamos justamente isso. Por exemplo, outro crescimento que nós temos percebido aqui no município são os acidentes causados por animais soltos. Né? E outro agravante, pleno século XXI, e a gente se depara ainda com veículos com tração animal também. Em Camaçari, né? E daí, como é que entra a questão do agente de saúde para essas ocasiões? Por exemplo, nós sabemos que às vezes vocês visitam casas que têm animais doentes, né? Tem crianças que estão ali lidando. Você vê que ultimamente nós tivemos várias doenças transmitidas tanto por gato como por cachorro. Sim. Agora nós estamos tendo uma quantidade muito grande de cavalos que tem causado acidentes. Como o agente de saúde também intervém nessas ocasiões? Na verdade, a gente pode intervir de várias formas. O problema é que a gente tem como, mas não tem o material a favor. Nós não temos, como você disse no comecinho, né, lá atrás da entrevista. A gente consegue detectar, passa para quem está acima de nós, mas infelizmente fica parada no meio do tempo e, na verdade, fica até complicado para nós enquanto o agente, né? Enquanto trabalhador, para tentar levar uma resposta de imediato para a população. A exemplo, como você falou aí, da questão da doença do gato, mesmo a esporotricose, né? Sim. Nós tivemos uma epidemia, na verdade, aqui do ano passado para cá, e nós não vimos um trabalho eficiente em relação a isso. Até porque o que foi colocado é que não se tratava do animal, né? A CESAL, infelizmente, não teve projetos para se tratar o animal, apenas o humano. Mas eu acredito que não adianta você tratar só o humano se você sabe que tem ali o gato que pode estar transmitindo. E muitos acabam até matando vários gatos por conta disso, lembrando que os bichinhos eles não têm culpa, né? Até e é uma doença que tem cura. Imagine você, Ionara, se todo ser humano que ficasse doente matassem. Já pensou? Né? O animal ele fica doente, a gente tem que tratar. Por isso que existe o centro de zoonose, diga-se de passagem, está lá abandonado, mas tudo bem. Com certeza. A Natália, a gente tem uma relação muito boa. A gente mandar até um abraço aqui para ela, que a gente tem uma relação muito boa em relação a isso, a questão dos animais, ela é defensora, e eu trabalhando nessa parte de prevenção. E não pense que a gente nunca buscou algo em relação a isso não, viu? Porque foram temas também debatidos, inclusive por mim, no Conselho também de Saúde, pedindo que se lançassem projetos voltados para isso, né? Para se tratar a questão da esporotricose animal, como a raiva também, a leishmaniose, dentre tantas outras doenças. Anterior, alguns anos atrás, quando a gente
tinha acesso às casas que a gente percebia um animal doente, automaticamente a zoonose recolhia esse animal, fazia o teste lá mesmo, se desse positivo, aí tomava as devidas providências, né? Se não, devolvia para o seu dono, né? Passava o remédio que fosse tivesse de passar. Hoje mudou, né? Hoje, segundo as informações que é passado para nós, enquanto agente, é que tem uma empresa específica para isso. A zoonose ela não recolhe mais os animais, né? E isso causa um certo desconforto, não só para a população, mas principalmente para nós também. Porque eu entendo perfeitamente o quão complicado é você chegar na casa de um morador, você como profissional da área, perceber e entender que aquele animal está doente, que pode estar passando aquela doença também para o morador, e quando chega lá na ponta lá em cima, não se resolve. A gente percebe, na verdade, que existe essa política também do animal de pequeno, médio e grande porte, né? Então, eles existem, na verdade, esses critérios para poder se recolher. Exato. Mas vamos jogar um pouquinho a responsabilidade agora na população. Ionara, qual é o maior problema que vocês também encontram no trabalho de vocês com a população? Vou dar um exemplo muito claro, que eu até falava com a Natália aqui ontem, que é o seguinte: às vezes tem pessoas que pegam animais de estimação e não tem condições de criar, não tem tempo, deixar preso no apartamento, etc. Quando você visita as casas e que vocês orientam essa questão da prevenção e que você volta lá novamente e aquela pessoa não conduz, né? Você acredita que a população ela está aquém ainda de se educar dessas prevenções, e isso inclusive tem feito com que os postos de saúde fiquem superlotados? Sim. Eu acredito que a população, nesse aspecto aí, e eu me coloco como população também, a gente precisa melhorar muito, muito mesmo. Eu acredito que hoje as pessoas estão tão voltadas para aí agora a gente entra na questão da mídia, né? Toda essa coisa que vem para ajudar, mas também às vezes vem para atrapalhar. E hoje a gente está tão vidrado, tão colado ali com essa coisa da mídia, que as coisas importantes realmente e que podem melhorar com uma simples mudança de hábito nossa, né, mudaria todo um aspecto lá na frente. E aí a gente acaba deixando a desejar nesse sentido. E a gente se depara com moradores, às vezes, que a gente orienta, explica, né, em todos os aspectos, seja na dengue, seja na zika, as arboviroses em si, calazar, a gente tenta orientar o morador, né? Alguns a gente percebe que na próxima visita, nossa, tirou tudo, ajeitou tudo, às vezes até, olha, eu fiz assim como você me explicou, mas existe um grande déficit ainda de muitos que acho que entra aqui no ouvido, sai no outro. Nós temos um exemplo muito claro, Ionara, bem prático, são os residenciais no Minha Casa Minha Vida. Você tira pessoas, às vezes, de uma região periférica, coloca num apartamento novinho. Isso. E eu fiz várias visitas nesses residenciais. Eu me lembro da Cetrel, estive lá quando entregou, e depois visitamos lá tanto 1, 2 e 3, o Canto dos Pássaros, Algarobas, etc. E teve casas que nós chegamos lá que parecia uma floresta, né? Teve pessoas, inclusive, que teve aquela modalidade do Casa Melhor, que era aquele cartão para comprar móveis, quando surgiu a história da linha branca e tal. Lembro. Mas quando a gente chegava nas casas, a geladeira era aquela velhinha, o fogão velhinho funcionando numa boca só, e usou o cartão para comprar um notebook ou para comprar uma TV, né? Então, os residenciais do Minha Casa Minha Vida também é um lugar que precisa de uma mudança cultural também muito grande, né? Na verdade, não é só esse projeto. Eu digo no município em si, independente do Minha Casa Minha Vida, embora seja uma verdade que você está colocando, eu também já visitei alguns aí fazendo as visitas, e realmente tem uns que deixa a desejar, né? Poderia estar conservando melhor. Eu cresci num ambiente, né, com a minha família, Bruno, e minha avó sempre dizia assim, pobreza não quer dizer que é questão de você deixar de ser porco, né? Sim. De ser... do higiene, né? Da higiene, ser aciado, né? Que eu já visitei muitas casinhas aí também, bem humildes, que não tem nem o piso ali, mas tudo limpinho. As panelas, você brilhava tanto que você se via como se fosse um espelho. Então, realmente, a gente precisa, assim, trabalhar, e volto a dizer, o melhor caminho, prevenção e o trabalho educativo. A gente precisa, sim, educar os que estão chegando agora, principalmente nossas crianças aí, nossos jovens, né, que são as portas de entrada lá na frente futuramente, e reeducar a população mais velha.
Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, recente, né? Até parabenizar a prefeitura, mas eu tenho parabenizado com as minhas ressalvas, é igual as prestações de conta, né? E daí a prefeitura, o mês passado, é porque o mês de fevereiro é muito curto, a gente se perde. Mas o mês passado foram repostas 27 novas lixeiras, né? Dessas 27, no outro dia quebraram 15. Nossa. E a prefeitura já repôs, tá? E daí é que eu entro com esse questionamento, Ionara. Eu acho que a população ela precisa ser responsabilizada. Por exemplo, quando você sair daqui do estúdio, você vai perceber que aqui à frente nós temos a Unidade Básica de Saúde do Gravatá, tá? E do lado você tem esse muro extenso que faz parte do CSU. Você vai perceber que ali tem vários montantes de lixo. Sim. E que a gente, inclusive, já tem conversado muito com a população. Mas daí você tem as pragas urbanas. Às vezes as pessoas vão dizer, porque aqui tem muito rato, barata. Camaçari é a cidade do rato e barata. Esses dias, quero até mandar um abraço para Tagner Cerqueira e Kaique Ara, que publicaram lá o Stuart Little tomando banho na fonte lá na praça. Viralizou na Montenegro e eu me acabei de dar risada. Realmente vai viralizar ali um vídeo de comédia de vocês. Vocês são uma figura. Então, Ionara, você não acha que tanto poder executivo e legislativo tem que começar já a entender que a população ela tem que ser penalizada? Sim. Na verdade, todo mundo tem sua parcela de culpa, de compromisso, né? Eu acho que não é só questão de gestor, de prefeitura. Aí entra, sim, com certeza, a parte educacional da população. Né? Como você falou, colocou as lixeiras novas, e a maioria preferiu quebrar, né, do que utilizar. Aí depois vai jogar o lixo no chão, vai atrair mais rato, aí depois vai reclamar que tá cheio de rato, e o rato trazendo doença para todo mundo. Aí começa a dizer que a culpa é de fulano, de Beltrano, mas não se olha para dizer, olha, eu também tô errado. Eu tenho um menino, meu filho tem 7 anos, viu, Bruno? E desde pequenininho, que eu ensinei a ele até um chiclete, ele pegar e guardar num saquinho e trazer na bolsa se não tiver onde jogar. Eu tenho outra pergunta um pouco difícil para você agora, viu, Ionara? Lhe apertar novamente. O que eu tenho conversado aqui com todo mundo é o seguinte: vamos supor que você é uma pré-candidata. Só estou supondo, tá? Que você é uma pré-candidata. E quando você fala da lisura dos processos, tá? E vamos supor agora que você foi eleita vereadora, tá? Você acredita que existe uma dificuldade na cobrança daquelas pessoas que inclusive estão no seu meio para que faça a coisa certa? Vou dar um exemplo claro. Você sabe que no meio dos agentes de Edemias tem aquelas pessoas que não comungam com você. Sim. Por mais que você diga que é a coisa certa. A Ionara vereadora, será que teria dificuldade em se apresentar um projeto de lei que vá afrontar inclusive alguém da sua categoria? Eu acredito que em todos os aspectos a gente passa por isso, né? Sim. Não só enquanto... Não, eu costumo dizer, por exemplo, o próprio Ligeirinho está dizendo que tem 5 pré-candidatos para defender a categoria. Mas vamos lá, se ele estiver lá como vereador... Às vezes critica. Não, mas, por exemplo, vamos dizer que aquele representante ele ganhou a eleição. Aí ele põe um projeto de lei para regularização. E aí chega um amigo dele lá e diz assim, rapaz, eu tô sem dinheiro para renovar minha habilitação, pagar o documento do carro, eu preciso disso para entrar no processo. Será que ele vai burlar aquele vereador? Né? Então, a minha pergunta, até para os pré-candidatos ao legislativo que vem aqui, eu sempre digo isso. Todas as problemáticas que nós temos no município, será que o Poder Legislativo, que estão pregando tanto essa renovação, Ionara, você acredita que para 2021, esses vereadores novos que estão pregando essas mudanças, será que eles de fato vão defender essas teses? Olha, Bruno, eu posso até pensar em alguns, não acredito em todos. Infelizmente, seria até hipocrisia da minha parte chegar aqui e dizer que todos vão chegar lá realmente com o pensamento de é porque eu vou ajudar realmente o município, porque eu vou lá realmente para fiscalizar, para cobrar, para lançar projetos que vai ser benéfico para a cidade. Eu não acredito, porque aí já seria... Por exemplo, você acredita mesmo que essa renovação desses vereadores para 2021, será que eles vão pedir para fiscalizar os mototáxis? Fiscalizar o Ligeirinho, fiscalizar o ordenamento da cidade, que nós temos ambulantes em todas as calçadas. Será que esse vereador vai defender lá que se tire aquelas pessoas dali? Porque agora eles estão pregando que são pais de família. Mas será que enquanto depois, vereador que vier um projeto de lei para regularização, será que ele vai ter o mesmo discurso? Verdade. Como eu disse, eu acho muito complicado, porque lidar com a mente das pessoas é complicado.
Eu posso dizer, eu vou, mas eu não sei se fulano que quer ir também, se ele vai fazer a mesma coisa. Nem muito menos chegando lá, sendo um vereador, vereadora, já estando lá na cadeira, de que vai conseguir fazer a cabeça de todo mundo, de que o melhor é fazer isso aqui. Né? Eu acredito que sempre vai haver o dos contras e os a favor, né? Só que eu acredito muito também no principal, no que tem caráter e no que não tem, naquele que realmente vai seguir de forma com aquela sensibilidade de realmente olhar para aquilo que ele prometeu hoje, de que realmente é pai de família, como você falou, de que quer o melhor para o município, e continuar nessa mesma linha, e não chegar lá e mudar. Eu queria saber de você agora o seguinte, o que é que o prefeito peca e acerta na sua análise? O que é que o prefeito hoje tem feito que você acha que é louvável e o que ele tem feito que você acha que ele peca ainda na gestão? Eu acho que ele peca muito na questão de, por exemplo, muitas pessoas hoje responsáveis pelas secretarias ou grandes cargos nas autarquias e que não conhece a fundo a nossa cidade, né? Ele pecou muito na questão de dizer que não tem pessoas capacitadas no município. Esse foi o calcanhar de Aquiles dele, viu? Nós temos sim pessoas capacitadíssimas para isso, só precisando de um espaço para mostrar o que realmente sabe e com essa sensibilidade que a gente está precisando, né? Acertos pesou um pouquinho, viu? Eu fico até tentando aqui. Você acha que ele não acerta quando ele tenta reformar os postos de saúde, as escolas? Sim, acerta. Obras só e que, etc. por que eu não vou dizer que entra como um ponto positivo, ao meu ver? Uma vez, eu vou dar só um pequeno exemplo aqui. A primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Elinaldo, né, com o nosso prefeito, foi justamente nas zoonoses, na reforma das zoonoses, né? Eu acho que tem até o vídeo até hoje aí no Google, aí para quem quiser pesquisar. E uma das coisas que eu pontuei com ele foi isso, que era louvável a reforma do Centro de Controle de Zoonoses, mas que não adiantava jogar uma reforma se você não estava trabalhando o básico. E é o que a gente vive hoje. Reformou, mas não tem projetos realmente voltados para uma prevenção de qualidade, não temos materiais básicos para se fazer um trabalho de qualidade para a população, e foi o que eu pontuei para ele na época. Ó, prefeito, louvável, parabéns por essa atitude de reformar, né? Só que a reforma depois, não foi nem um ano e meio depois, já estava bem depreciado mesmo. As rachaduras na parede, teve o teto que caiu lá da sala da esquistossomose, depois a empresa teve que ir lá novamente consertar, né? Então, assim, é por isso que eu não dou um ponto positivo, embora seja de uma certa forma, né? Mas não adianta você querer jogar uma pintura, você querer trocar um telhado, se você realmente não trabalha o centro ali do que realmente precisa, né? Então, ótimo, reformas nos postos, beleza. Mas o que adianta se você chegar lá e você não tem um simples medicamento como é um dipirona, losartana, né? Um remédio que até esqueci o nome ibuprofeno, albendazol. Um preservativo, como já aconteceu, várias queixas lá do pessoal, a população me reclamar que não tinha preservativo, sabe? Então, não tinha a injeção que as mulheres costumam tomar para evitar, né? O controle natalino, social. Então, aí eu fico me perguntando, reformou, mas o que realmente se precisa não está indo adiante, não está avançando, então não foi muito acertado. Imagine, para você que está indo buscar o preservativo, pelo amor de Deus, a maternidade ainda não veio. Eu costumo dizer isso o tempo todo, se forem esperar a maternidade para poder engravidar, realmente vocês vão virar titia, então fiquem titias, pelo amor de Deus. Silvan Guardiani tá mandando um abração para você aqui, obrigada, viu? Essa figuraça. Aquele abraço para você, parceiro. E dizer o seguinte, que tô aqui esperando lá seu amigo, tá? Para que a gente possa falar aqui também um pouco sobre esportes. E hoje nós estamos com Ionara Barreto. Chegamos ao final do programa, já foi rápido. O povo quando chega aqui, Ionara, diz assim, porque... o programa é demorado, mas quando senta aqui, que pega o microfone e diz, passa no instante, né? Que quase não dá pra gente conversar sobre tudo. Verdade, mas antes de eu finalizar o meu programa, logicamente eu tenho que fazer essa outra pergunta aqui, que também estão pedindo, pode né? Fazer. Que é saber se Ionara Barreto, de fato, é uma
pré-candidata apreciando ou não? Sempre tem que ver essas perguntas, não tem jeito, né? Ô, Bruno, olha, a resposta é, com certeza, Ionara é uma pré-candidata, certo? Eu relutei muito em relação a isso, viu, Bruno? Deixar bem claro que não foi uma coisa que eu já vinha pensando de longas datas, não. Foi uma coisa que foi surgindo até mesmo a pedido dos próprios colegas, não só da categoria, mas de outros servidores, né? Que acho que de tanto eu cobrar as coisas, né? E de estar em um canto, estar em outro, realmente representando, o pessoal disse, não, a gente tem uma necessidade realmente de ter um representante. E lembrando assim, que Ionara, ela não está aqui para ser uma pré-candidata só para a questão do servidor, não. Eu, como filha dessa cidade, como mãe, que crio meus filhos aqui, que uso o sistema do SUS também, passo toda a dificuldade, assim como toda mãe que precisa, né? Que sai, às vezes, 4, 5 horas da manhã para tentar fazer uma marcação. Então, Ionara, ela tá vindo como pré-candidata para isso, para tentar realmente trazer essas melhorias, principalmente na área da saúde, certo? E hoje você já tem algum partido ou ainda está em análise? Eu tô praticamente fechada já, né? Com um partido. Bom. Né? Espero que a gente possa caminhar realmente para trazer essas melhorias. Eu me agradei muito da questão do partido, do que apresentou para mim, né? E para outros pré-candidatos também. Foi o partido que realmente eu senti uma diferença em relação aos demais, né? Lembrando que não foi só esse, foram vários outros que veio para fazer o convite, né? E a gente já vinha analisando, eu vim pesquisando para ver realmente se ia valer a pena, porque meu nome também está em jogo, eu não quero ser uma pré-candidata e se der certo, né, de chegar realmente lá no Legislativo, eu quero honrar com o meu compromisso e com o meu nome, que é uma coisa que eu prezo muito, é o nome que meus pais me deram desde quando chegou aqui nesse município, que os abraçou. Ionara, eu só vou lhe pedir uma gentileza, que por favor, se a senhorita, né, a senhora for realmente candidata, tá? De que abra a boca mesmo. Eu acho que mulher ela tem que brigar pelo espaço dela, tá? Eu acho que as pessoas precisam respeitar as mulheres. Eu acho que vocês têm que ser empoderada mesmo. Então, se de fato você for a uma candidata e não honrarem com os 30% da verba partidária, brigue mesmo, abra a boca. Tá? Eu sou boa de briga, pois eu já ouvi isso aí. Então, já ouviu, faça né? Então isso mesmo, tá, Ionara? E esses dias eu estava até numa reunião que só tinha mulheres falando sobre a inclusão das mulheres efetivamente na política. Tá, é triste a gente saber que Camaçari não tem uma pré-candidata, tá? Nós sabemos que a Ivoneide Caetano foi goela abaixo, imposta pelo o ex-deputado Caetano, e não por vontade própria. O que a gente queria é que uma mulher dissesse assim, eu sou candidata porque eu acredito, é dessa forma, tá? Sim. E eu costumo também sempre dizer aqui no programa que a mulher que sente a dor do parto, a mulher que sabe o que é a gestação, a mulher que sabe o que é um câncer no útero, mamário, tá? E a gente percebe justamente isso. Quando você tem uma Câmara de Vereadores extremamente machista, tá? E com um percentual muito grande de homens, inclusive, e você me fala essa questão de médico, e a gente entra no preventivo, né? A gente entra na DEAN, que as mulheres têm vergonha de ir lá registrar um boletim de ocorrência, porque chegam lá os oficiais, né, ou as pessoas que estão lá, os colaboradores ficam tratando com desdenho, às vezes fica até no popular sacaneando. Então acho que as mulheres elas têm que ser, têm que ter essa voz mesmo. Então queria até aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para Cris Bacelar, vereadora que assumiu a cadeira, tá correndo contra o tempo, que nem uma louca, porque quer continuar lá para defender também. Fafá de Senhorinho, que também ficou na suplência. Lembrar que na última gestão as mulheres ficaram de fora, e eu acredito que agora é a vez das mulheres. Eu acho que vocês têm esse potencial. Então, eu vou pedir a você que vá mesmo com unhas e dentes e já lhe desejar, inclusive, boa sorte. Bruno, eu agradeço muito e realmente concordo com você plenamente. A gente está precisando, sim. Eu sempre digo assim, que tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. E com a nossa Câmara não seria diferente. Então, eu torço para que a nossa Câmara ela tenha um equilíbrio e que venha, pelo menos, mais mulheres, né, mais mulheres para unir essa força com a gente, que mais mulheres venham se candidatar, que mais mulheres venham pleitear também, até porque eu acredito que a mulher, como eu acabei de colocar, a mulher ela é boa de briga, ela é boa de fiscalizar, ela é boa de cobrar, e nós precisamos disso. E nossa Câmara hoje, realmente temos as duas vereadoras aí, né, na verdade são suplentes, né, se eu não me engano,
E esse ano eu acredito e espero muito que apareçam mais mulheres. Nós temos mulheres aqui excelentes dentro do nosso município. Conheço várias aqui que têm projetos sociais, trabalho maravilhoso voltado para a sociedade, realmente voltado para as mulheres. Nós precisamos disso. Precisamos colocar mais projetos sociais voltados para essa parte feminina, né? E a gente está aqui para isso. Eu vou continuar lutando. Se tiver de abrir o bocão, eu vou abrir sim. É isso aí. Inclusive, eu vi esses dias uma mulher dizer que 57% da população de Camaçari são mulheres, tá? E mesmo assim, o que eu disse foi o seguinte: tem a maioria, porém precisa de mais organização, né? Porque você ter 50% a mais de mulheres do que homens no município e não conseguiram eleger vereadores, significam que vocês precisam rever esse conceito de união de vocês. Sim. E Onara Barreto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, muito mais simpática. uma vez. Não deu para lhe espremer, nem pegar muito mais informações, mas vou lhe prometer e já lhe convidar uma próxima oportunidade para que você venha aqui novamente, tá bom? Obrigadão. Com certeza. Eu poderia dar um recadinho rapidinho? Claro, fica à vontade. Agora fica à vontade. Eu queria só chamar os meus colegas servidores, né, para a gente unir essa luta também. Lembrar aos meus colegas servidores públicos que uma preocupação que eu tenho agora em relação ao nosso PCCV, né? Há rumores dentro do executivo da nossa Câmara de que o ano que vem vai se mudar o nosso plano de cargos e carreiras do servidor e provavelmente não vem coisa boa aí para nós. Então, peço aos colegas que venham se unir, né, e que a gente possa aí fazer um trabalho melhor, com mais qualidade, no próximo ano aí, para a nossa população camaçariense. É isso aí. Estaremos, inclusive, às 14 horas na coletiva de imprensa do prefeito Antônio Elinaldo, falando sobre as festividades de Arembepe. Vamos lá ouvir um pouco o que o prefeito vai ter para falar sobre a última festa das comemorações da Orla e de Camaçari. 14 horas e 8 minutos, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer aos nossos amigos de Mata de São João, Catu, Puju, Calagoinhas, Araçás, Itanagra, Marcos Sarmento, aquele abraço para você, Cineide Lopes também que está sempre presente, Thiago Lopes, apresentador do nosso programa A Voz da Juventude. Queria também mandar um abraço para a nossa mais nova colaboradora Laiana, que vai estar aqui também apresentando o programa com a gente, fazendo parte da coordenação. Cheguei chegando, domingo estamos aí de volta fazendo a cobertura ao vivo da segunda Copa. Cheguei chegando de futebol amador no POC e disse que tem uma torcida lá animada, mais animada do que a domingo passado, que é a do Cachorrão, né, que foi a primeira rodada. Então domingo estaremos lá fazendo essa transmissão ao vivo também. Aquele abraço para você. Queria mandar um abraço também para a galera que tá lá no México, Estados Unidos, Nova York, Tailândia, Japão, Índia. Daqui uns dias eu disse, eu vou botar algumas mensagens aqui em outros idiomas, porque por enquanto a gente pode falar francês, espanhol e inglês, mas indiano eu ainda não aprendi, japonês, mas vou aprender pelo menos um obrigado para poder agradecer a audiência de vocês. São 19 países já que ouvem a gente e assistem, então a gente só tem que agradecer. Então amanhã estaremos aqui de volta com o programa Folha Notícias. Amanhã eu vou entrevistar Márcia Bispo, que é da Cidade Baixa de Salvador, que é educadora, coordenadora pedagógica e presidente do ICTS, juntamente com o psicólogo dela também. Então, amanhã a entrevista vai ser muito interessante e, se assim Deus permitir, estaremos aqui firmes e fortes. Fiquem agora com a nossa programação musical e tenham todos uma boa tarde.